Olá, olá pessoal. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios Mais que Raios no Instagram e no YouTube. E a gente antecipou um pouquinho a nossa live que ia começar só às 7h30, mas não deu para a gente esperar porque a gente está aí na beira do lançamento e a gente precisa assistir esse lançamento juntos. Então eu vou trazer aqui para o palco o Bertacchini. Bertacchini, vem aqui para o palco. Tudo bom, Bertacchini? Seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui divulgando um pouco de ciência, discutindo pesquisa espacial. Fico aqui à disposição. Vamos ver o que acontece aí. Bertacchini, eu vou colocar aqui no cantinho para a gente, enquanto a gente está na transmissão, o lançamento, porque daí a gente vai Tá. acompanhando, tá? Então, eu vou só dar uma arrumada aqui na tela. Você me desculpa que eu ainda sou aprendiz das pessoas que mexem nesse computador aqui, mas vamos colocar eles aqui para a gente poder acompanhar enquanto está acontecendo a nossa live aqui, que eu acho que você também quer ver, né? Sem dúvida. Vamos lá. É a atração do dia. Isso. Vai ficar aqui no cantinho, aqui, ó. A gente vai acompanhando. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Estou aprendendo aqui. Vamos lá, compartilhar a tela. Isso, aqui. Beleza. Então, estamos lá no pad de lançamento aí, com a Artemis chegando aí. Bonitona ela, né? Bom, eu não sei quantos anos você tem, mas você acompanhou algumas coisas a respeito das... Quantos anos você tem, Bertacchini? 63. Eu tinha 6 para 7 quando o homem desceu na Lua. Ah, Então você eu lembra via. disso? Você Sim, eu assisti lembra? na televisão ao vivo, sim. E qual foi a emoção que você teve na época? Você já sabia Ah, que você ia trabalhar nessa área? eu descobri aí. Eu vi que era interessante. Falei, puxa, como é que eles fazem para ir para a Lua? Queria aprender a fazer isso também. Aí eu vi revistas, jornais, fui lendo o que eu podia ler e depois fui me interessando por isso. Foi daí que eu me interessei por isso. Eu assisti ao vivo o Homem Descendo a Lua, TV preto e branco, velha, tal. Que As primeiras legal. televisões que tinham até. O pessoal aí no Ser chat, velho tem as suas vantagens. você vai ver duas vezes, olha, para você ver. É, Eu não vi, tem um monte de gente aí que ainda duvida que aconteceu. Você viu e agora vai estar aí vendo de novo. Aliás, você não só viu, como você também agora participa de várias missões espaciais, não para a Lua, mas de satélites, e uhum. aí agora então você ajuda a colocar lá no espaço, né? Pessoal, Ajuda então a pensar um pouco. aprender desenhando. Boa noite, um salve aí para o pessoal do Universo Astronômico. Bem-vindo, Rodolfo. Vamos tentar aí fazer a transmissão aí, tentar acompanhar e conversar junto dessa parte do lançamento, tá? A gente vai ficar meio dividido, nosso coração meio dividido aí no tempo, Bertacchini, até eles Uhum. liberarem essa nave, mas Sim, a gente vai acompanhando aí aos pouquinhos e entendendo melhor como a gente vai fazer essa transmissão, porque eu também nunca fiz nada ao vivo assim, sabe? Mas vai ser legal. E se você quiser participar também aqui, você pode mandar um super chat aqui pelo Smartcast. E aí, nesse Smartcast, a gente pode colocar no palco aqui o seu comentário, sua pergunta para mim, para o Betarquini, para a gente comentar, responder, conversar aqui, tá, gente? Então, o link tá aqui, ó, no QR Code aqui. E aí é só vocês mandar, ou então vocês podem mandar também aqui no chat que a gente vai conversando sobre isso, né? Betarquini, por que você... Bom, vamos lá. Explica para o pessoal o que é que você faz, o que é uma pessoa que trabalha com dinâmica orbital, que planeja órbitas, o que significa tudo isso? bom, trabalhar com dinâmica orbital e astrodinâmica é você calcular trajetórias de veículos espaciais nas mais diferentes condições, né? Você estuda problemas como um satélite em torno da Terra, como fazer uma determinação de órbita, quer saber exatamente a órbita onde ele está, prever para onde ele vai no futuro, né? Porque você precisa apontar antenas, captar dados. Então, se você não souber aonde está o seu satélite,
você nunca mais recupera ele, né? Apontando para o espaço e torcendo para a sua antena pegar ele, as chances são pequenas. Então você precisa estudar essa dinâmica, que forças atuam, aí você modela a Terra como uma porção de termos para você ter mais precisão, porque a Terra não é um ponto de massa, ela não é esférica, ela não tem densidade constante, você tem ação da atmosfera. Então, dinâmica orbital estuda tudo isso. Você modela forças e com isso você tenta prever a posição de satélites. Isso vale para a Terra, isso vale numa trajetória para a Lua, como essa que a gente vai ver agora, isso vale para ir para outros planetas, isso vale para tudo. A única coisa que muda é quais as forças que você inclui no seu modelo, essencialmente. E no caso, quando a gente. Existe o Roger está falando se é caótico, né? É caótico, não é totalmente caótico, né? De uma certa forma é controlável. Você tem parâmetros que você consegue determinar. Existem tem modelos em algumas posições que existe caos em mecânica celeste, mas são em condições onde as forças são muito próximas, então um pequeno deslocamento de uma força gera uma trajetória muito diferente. Você desloca um pouquinho a posição, a velocidade e muda muito. Essas trajetórias no satélite normal em torno da Terra, ou essa que vai para a Lua, nessa não existe situação de caos, você vai em trajetórias razoavelmente estáveis. Se você desviar um pouquinho da trajetória, você faz manobras corretivas e coloca. Então, a resposta é sim, existe caos em mecânica celeste, mas não nessas trajetórias com que a gente trabalha normalmente. Tá. E no caso, por exemplo, essa órbita que a gente vai ver aqui, né, da Artemis 2, né? Ela é um tipo de órbita que foi feito semelhante no passado, né? Por que esse tipo de órbita é importante? Por que ela existe? Porque você vê que ela tem um período de órbita local, depois uma transferência e depois uma órbita translunar e depois um flyby de retorno, né? Você pode explicar para a gente cada etapa disso? Sim, bom, existem diferentes modelos. Então, você pode fazer numa primeira aproximação o que a gente chama de cônicas conjugadas, que é estudar com dois corpos separadamente. Então, num primeiro momento, o satélite vai ser colocado em torno da Terra, né? Ele vai executar algumas órbitas em torno da Terra, esse veículo, para você verificar ele, etc. Depois você lança ele numa trajetória para a Lua, você aplica uma propulsão nele para aumentar a velocidade. Aí você vai estar guiado. Um modelo melhor do que aproximar por cônica seria aproximar por que a gente chama de problema restrito de três corpos. Né? Você assume que a Terra e a Lua têm massas, eles seguem as leis de Kepler, as leis do movimento planetário, e o veículo tem uma massa muito pequena, que não afeta o movimento desses corpos, mas é afetado por eles. Então, essa trajetória em torno de 8, que é o que ele vai usar, ela é assim, se ela sai da Terra, ela vai ser praticamente dominada pela Terra, com uma pequena perturbação da Lua, aí ela vai seguindo em frente, começa a se aproximar, alguma coisa vai acontecer ali. Vou colocar aqui para você poder mostrar, né? Eu acho que é essa aqui, né? Isso, exatamente. Ó. Você vê aí que ela é, no ponto número 1, ela é lançada na Terra, né? Depois ela vai se deslocando ali no ponto 2 e no ponto 3. Não consigo exatamente, mas o ponto 2 e o ponto 3 são quando você começa a abandonar estágios dela, né? Então, ela vai dar uma volta ali, ela fica em torno da Terra por algum tempo. Nesse meio tempo, ela vai aumentar um pouco o perigeu, para ela não passar muito perto da atmosfera, para não perder energia, né? E aí, quando chega ali próximo do ponto 7, 8, ele ainda está dando volta em torno da Terra. No ponto 9, ele recebe um impulso maior e ele entra numa trajetória com direção à Lua. Né? Aí você começa a se afastar do campo gravitacional da Terra, se aproximar do campo gravitacional da Lua, e você entra numa região ali, mais ou menos no meio daquele 8 ali, onde a Terra e a Lua atuam simultaneamente no corpo. Né? Ao você se aproximar da Lua, a Lua vai dominar um pouco mais esse movimento. A velocidade com que ele chega perto da Lua é muito grande para a Lua capturá-lo. Então, se você fosse fazer como foi feito no Apolo, que é entrar em órbita da Lua para depois você descer na Lua, você teria que aplicar uma propulsão ali para você diminuir essa velocidade
e fazer com que o veículo entrasse numa órbita fechada em torno da Lua, né? Fechada significa que fica permanentemente em torno da Lua. Nesse caso, isso não será feito, então ela vai naturalmente contornar a Lua, a gravidade da Lua fará essa curvatura aí desse lado direito do 8 e arremessará numa trajetória de volta em relação à Terra. Então, essa é a principal diferença dessa trajetória da Artemis 2 e da Apollo e também da Artemis 3, onde vai descer astronautas, né? Então, quando você for descer um astronauta, você precisa entrar em órbita. Então, você faria uma propulsão. Sem fazer propulsão, a gente tem movimento natural. Por isso que essa trajetória é interessante. Entre os pontos ali 10, 11, 12, etc., até o ponto 13, você fará apenas pequenas manobras corretivas para você ajustar a direção certinha para ele chegar na Lua e depois para chegar na Terra. São manobras pequenas, de baixo consumo de combustível. Então, você não vai precisar de propulsão para o seu veículo voltar para a Terra. A gravidade da Lua fará esse giro naturalmente por ele e colocará de volta. Isso daí é bem legal, porque acaba economizando combustível também, né? Sim, você vai simplesmente guiado pelas forças da natureza a maior parte do tempo. Você tem pequenos ajustes, primeiro porque no ponto 9, por exemplo, quando você vai injetar ele em direção à Lua, não existe perfeição, né? Então você não vai aplicar um impulso com uma magnitude certinha, com uma direção certinha, vai ter algum errinho. Esse errinho faz com que, quando chegar no ponto 10, você precise fazer umas pequenas manobras para corrigir a órbita. Entre 9 e 10, você vai observando o veículo, vai fazendo o que a gente chama de determinação de órbita, né? Vendo a órbita precisa em que ele entrou, após a propulsão maior no ponto 9, daí você faz pequenos ajustes para eles naturalmente dar uma volta na Lua e voltar. Sim, sim. Isso é bem legal. Eu vou mudar como está agora a tela para transmissão, porque está faltando só Uhum. 4 minutos, e aí para a gente poder Não, vamos acompanhar lá. o que está acontecendo, então deixa eu trocar aqui. Remove esse, põe esse aqui. Bom, você já viu um lançamento de perto? Não, eu já vi o ônibus espacial pronto para ser lançado, mas eu não vi ser lançado. Eu vi uns 3 ou 4 dias antes de ser lançado. Eu visitei o Cabo Canaveral, mas um pouquinho antes. Eu nunca vi um lançamento ao vivo, não. E quando a gente estuda dinâmica orbital, lembrando, gente, que no INPE a gente tem um curso de engenharia, né? Cujo algumas disciplinas são voltadas para a parte de dinâmica orbital, né? Então, Betarquini, você dá aula, né? No INPE? Sim, eu faço parte do corpo docente do curso atual de engenharia. Nós temos cursos de desenvolvimento de pesquisa, teses, etc., em dinâmica orbital, nas mais variadas coisas. Debris, por exemplo, é um assunto importante, que são lixo espacial que você tem. Ele ameaça os satélites, os do INPE e os do mundo inteiro, né? Então você precisa estudar como é que propaga essa órbita, como fazer manobras evasivas, o que você faz se um debris está vindo na sua direção, né? A gente estuda coisas desse tipo aí, sim. Quem tiver interesse, graduação na área de exatas, é só ver o site do INPE que tem todas as regras. E essa parte mesmo de motor, né, de combustão, né? Também tem alguém lá, tem lá um grupo dentro do INPE que também estuda isso, não tem? Propulsão, sistema Tem, de propulsão. sim, mas é mais voltado para a propulsão de satélites, tá? A propulsão de foguetes, como esse que vocês estão vendo na imagem, não tem no INPE. Os foguetes são desenvolvidos pelo DCTA, pela Força Aérea, então nós não temos participação direta nisso. Certo. E um ponto crítico no lançamento é exatamente essa parte, né? Porque depois que ele está em órbita, fica um pouco mais fácil de gerenciar isso, não é isso? Eu estou errada. Não, você está certa. Os riscos maiores é no lançamento, né? Porque olha o tamanho, você está sentado em cima de uma bomba, né? Os astronautas nesse momento estão sentados em cima de uma bomba imensa. Essa imagem que você vê tem um pedacinho lá em cima, onde acomoda os astronautas, e o resto é combustível para explodir, para levar o foguete para cima. Então, se você tiver algum erro nisso, tragédias acontecem como já aconteceram no passado, né? E você sabe que eu estava agora numa outra live acompanhando com o pessoal isso, e eles comentaram, né, sobre o tipo de combustível que é colocado nos foguetes, né?
Então eles falaram assim, por que que usa esse monte de combustível? Por que que não usa menos combustível, né? Então, você pode explicar para eles um pouquinho do porquê que a gente senta em cima desse monte de combustível? Porque você precisa fugir da gravidade da Terra, né? A velocidade que a gente chama de velocidade de escape, que é aquela velocidade mínima que você precisa para sair da Terra, é 11 km/2 por segundo na superfície da Terra. Então você tem que colocar uma velocidade um pouco maior do que isso, porque ele tem que sair da Terra e sobrar um pouco de velocidade para direcioná-lo, né? Então você precisa dar uma velocidade absurda nisso. Então você precisa de muita energia para acelerar isso, para atingir velocidade da ordem de 11 km por segundo. E aí a gente está aí no countdown aí, gente. Será que vai? Tô achando que vai, hein? Eu acho que agora não dá mais para parar, hein? Eu acho que se fosse para parar, já teria parado. Pois é, então, gente. Vamos lá. Parece que o tempo tá bom ali, né? Não dá para. E aí, ligou, Olha lá, agora já era. acendeu, ligou. Agora vai. Bora, vamos lá. Agora Eita, foguete não tem nós. ré, né? Não. E esse não tem mesmo, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha isso. Tão perfeito, né? Olha que beleza. Lá vai. Muito Até bom. chegar a 11 km por segundo. Isso, que daí eles vão experimentar, né, a maior gravidade, né, o efeito maior de reação de escape, né? Então, dessa força para eles saírem da gravidade da Terra. Eles sentem vários Gs de gravidade, porque a gravidade é uma aceleração. Eles estão submetidos a uma aceleração altíssima para rapidamente chegar de 0 a 11 km por segundo. Né? Quando você vê uma propaganda de um carro, ele diz quantos segundos ele leva para ir de 0 a 100 km por hora. Você imagina quanto que precisa de aceleração para ele ir de 0 a 11 km por segundo. Então, eles sentem uma força, esses Gs, esses extras, é no fundo a aceleração do foguete. Quando ele acelera para cima, você é pressionado para trás. Nessas horas, eles estão sendo esmagados contra o banco, né? E aí estão a caminho aí, pelo menos por enquanto não teve nenhuma ejeção, né, do sistema de Parece segurança. tudo ok. Passando do Max Q, lá é o ponto onde a gente está falando, né? Uhum. Meu Deus do céu. Você tem coragem de fazer um voo desse tipo? Não, definitivamente não. Eu prefiro calcular a trajetória e falar para os outros fazerem. E me fala uma coisa. Bom, dessas fases todas a gente está passando um risco, né? O astronauta está passando um risco do lançamento, né? Tá. Nessa parte, o maior risco mesmo é do não apontamento do motor na direção correta, eu acho. Porque daí, nesse Não, caso, é onde se aborta, né? se já tiver apontado para a direção errada, ninguém sabe onde ele vai parar, que órbita que ele vai Fica. entrar. Mas existe o risco de explosão também, né? Se tiver uma falha no sistema, tudo pode explodir. Isso é uma bomba. É uma bomba. Lá, Soltou. ele soltou 2 estágios, isso. Aí ele vai liberando massa, porque você tem que Isso. gastar energia para colocar essa massa no espaço. Uma vez que acabou o combustível desses 2 foguetes laterais, ele larga ele para não carregar essa massa à toa. Olha que vista, você viu que vista maravilhosa, que Sim, eu acho que você não maravilhoso. teve essa vista lá quando você viu Não, isso no passado. eu gostaria de ter uma vista dessa, mas não gostaria de passar pela aceleração para chegar nela. E você tem uma pessoa que perguntou aqui pra gente, olha, se você acha que, ó, a pergunta tá aqui, vou pôr na tela. Você acredita que o homem poderá voltar a pisar na Lua em quantos anos? Há Em interesse 2. nisso? Você O acha que vai planejamento é mesmo? botar em 2. Bom, agora ele Existe em já tá. 2. O que a gente considera como sendo o homem na Lua? Porque, na verdade, essa trajetória que eles vão fazer e ficar sujeitos à gravidade da Lua já o coloca na Lua, né? De uma certa forma, ele não pisa. Exato. Eu acho que as pessoas querem dizer com o homem na Lua ele descer na superfície e caminhar sobre ela, como fez Armstrong, que foi o primeiro, né? Eu acho que eles querem dizer isso. Eu acho que certamente vai para a Lua. Se você foi 53 anos atrás, não tem por que não ir agora, né? Então, tecnologia para isso tem. E acho que agora tem o interesse.
Muitas pessoas também perguntam por que a gente demorou tanto para voltar. Você pode ajudar a responder essa pergunta? Falta de querer, apenas isso, não é nenhuma dificuldade tecnológica. O que aconteceu é que começou uma corrida, a Guerra Fria motivou a União Soviética e Estados Unidos disputarem a primazia, né? Ir ao espaço era uma coisa que dava prestígio, que mostrava conhecimento, mostrava tecnologia, mostrava poder, né? Então, ambos queriam mostrar que o seu sistema era mais poderoso e mais eficiente do que o outro. Então, houve essa guerra para chegar na Lua. No que chegou na Lua, ganhou a guerra, ninguém mais se dispôs a investir tanto, porque o investimento é muito elevado, né? Os Estados Sim. Unidos, para chegar na Lua antes da União Soviética, concentrou muito esforço de dinheiro, de pessoas, etc., né? Aliás, o melhor argumento que eu já ouvi contra as pessoas que não acreditam que o homem chegou na Lua é justamente esse. Centenas de milhares de pessoas trabalharam nesse projeto já faz 50 anos. Qual é a chance de nenhum deles ter contado para alguém que era tudo mentirinha, vendido a notícia para um jornal, escrito um livro para ficar famoso e rico? Alguém já teria feito isso se fosse verdade, que o homem não foi à Lua. Então esse é Digamos o argumento melhor que eu vejo. As pessoas não guardam segredos, né? Todo mundo é bem fofoqueiro. Não, se você multiplica isso pelas milhares, centenas de milhares, nem sei quantas pessoas trabalharam no projeto da Apollo, foi uma quantidade gigantesca, porque você tinha toda uma cadeia de suprimentos, você tinha o controle de vida dentro, você tinha trajetória, você tinha combustível, você tem uma quantidade imensa de pessoas que trabalharam por uma década para construir isso, e depois várias delas estão vivas até hoje, né? Então, alguém já teria contado. É. E quanto a gente consegue garantir de autonomia, por exemplo, nessas manobras, né? Porque nesse caso, eles até vão testar eles mesmos fazendo manobras manualmente, porque é o objetivo da missão. Mas existe alguma forma da gente garantir, por exemplo, autonomia total para um voo, por exemplo, este? Sim, se tudo funcionar direitinho, as coisas podem ser programadas no computador e o próprio computador pode tomar as decisões corretas. Ele tem a informação de em que órbita você está, que órbita você deveria estar, como calcular a manobra, você pode fazer isso automatizado. Mas como coisas podem dar errado, você tem que ter uma segurança do manual, né? Se tudo mais falhar, é como o carro. Muitos carros atualmente eles têm frenagem, se você se aproximar de um outro com sensor, etc. Mas nada como estar com o seu pé ali pronto se alguma coisa falhar para você não entrar embaixo do caminhão. É mais ou menos o mesmo conceito. Então você tem que saber como fazer manualmente, estar treinado, ver se tudo funciona, se alguma coisa der errada no planejamento. Avião é assim também, o avião faz tudo automático. Se não fosse essa questão de segurança, o piloto faria quase nada no avião. Mas você tem que estar pronto para o manual se alguma coisa falhar. E me fala uma coisa, nessa história toda, né, de foguetes, lançamentos, a gente tem mania de achar, bom, eu sei que, salvo as devidas proporções, né, eu não vou ser inocente de falar o contrário, é óbvio, ai meu Deus, que tela é essa que entrou aqui, gente? Não sei, mas é bonita. Tá bonita, né? Deixa eu ver aqui, vou colocar isso aqui, vou voltar, cadê a transmissão? Por que você saiu? Vamos lá, NASA, esse aqui. Voltar, essa aqui que eu quero no palco. Salvo as devidas proporções, que é todo o risco que envolve uma missão, radiação, falhas de comunicação, é muito mais difícil manter um satélite, uma estação espacial com risco de colisão em órbita do que uma missão dessa que tem quase todo o caminho livre para viajar, ou eu estou sendo inocente demais? Mais ou menos, quer dizer, depende do que, né? Um risco de colidir com um debris vai ser muito menor numa missão como essa. Mas, por outro lado, se você cometer um pequeno erro de trajetória, você precisa de muito combustível para voltar e você pode não conseguir voltar. Então, os riscos não são menores, eles são diferentes. Numa estação espacial, você tem o risco de colisão com debris, isso acontece toda hora, né? Várias vezes os astronautas tiveram que se recolher para uma região mais segura, que tem mais blindagem, etc., ou mesmo manobrar, né? A ISS é constantemente manobrada para fugir de debris. Por outro lado, você está perto da Terra, né? Então, a uma distância como essa, numa trajetória como essa, se quando você estiver perto da Lua houver algum erro ou disparar algum foguete que não deveria, você vai parar numa trajetória
que dificilmente vai colidir com algum debris, mas que dificilmente voltará para a Terra também. É a situação assim mais dramática possível. Você vai assistir ao vivo as pessoas morrerem por falta de oxigênio quando acabar o oxigênio, não tem o que fazer para trazê-las de volta. Uhum. Então, é assim, mais para sobrevivência humana, né? Porque pela distância e pela dificuldade de você refazer esse percurso com rapidez, que nem é para a estação espacial, né? E combustível, né? A estação espacial está sempre perto. Se alguma coisa sair errada, você mandar uma missão para ir buscá-los leva horas. Para você ir mandar uma missão de socorro até a Lua, vão 4 dias aí, né? Me perguntaram uma vez, foi até hoje, né? Por que não usam, por exemplo, sei lá, combustível nuclear? Mas eu acho que o próprio fato de dizer, né, para um lançamento, você usar combustível nuclear, você vai destruir a Terra. Você vai espalhar Já, radiação aqui, né? e já pensou se acontece um acidente? Tem satélites que têm combustível nuclear em pequena quantidade, e já aconteceu de caírem na Terra, então essas coisas têm um risco muito elevado. E me fala uma coisa, já que a gente está falando de riscos de colisão, essas coisas, né? A gente vai falar sobre a missão também, né? Porque acaba sendo compatível, órbitas, trajetórias de foguete. Como funciona isso aqui quando a gente está aqui próximo da Terra, né? Quais são os maiores desafios de órbitas próximas da Terra? Bom, atualmente eu acho que o maior desafio é o excesso de veículos que você está colocando em baixa órbita, e isso está gerando o problema de debris. O problema de debris é talvez o problema mais grave, porque colocar em órbita, claro, se o foguete falhar, você não vai pôr em órbita também, etc. Mas isso é uma coisa que está sendo feita aos milhares atualmente, e já tem gente falando em mandar milhões de satélites. Se fala em fazer uma constelação de pequenos satélites ou médios satélites para você fazer data center no espaço, né? E isso requer da ordem de milhões. Então, eu diria assim, para a humanidade como um todo, colocar um satélite numa órbita baixa não representa mais um grande desafio. É claro, como em tudo na vida, pode ter falhas. Você vai lançar 1000, vai acontecer de um falhar, de um foguete explodir, alguma coisa assim. Mas eu acho que o maior desafio agora é o excesso de veículos que você tem, excesso de debris, eles colidem entre si e geram mais debris ainda. Então, controlar milhares e milhares de debris voando à sua frente para manobrar a todo momento, eu acho que talvez seja a coisa mais delicada que existe agora. Sim. Bom, e como vocês podem ver aqui na imagem do lado, né, que é uma simulação, gente, porque não tem nada lá no espaço filmando a cápsula indo embora, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é uma simulação que a NASA fez aqui, né, para que a gente possa entender o que está acontecendo agora. Então, ela já largou toda aquela parte laranja para trás, tudo já ficou para trás, e agora a gente tem esse pequeno módulo aqui, né, que está caminhando em direção à Lua. Então, vai chegar uma hora em que vamos voltar para outra imagem aqui, só para explicar rapidinho, né? Então, a gente está aqui, ó, nessa trajetória aqui, tá vendo esse ponto 5 aqui, ó? A gente está aqui, ó. Daqui a pouco ela vai se separar aqui desse core aqui, que é o que a NASA está falando. Vamos voltar com ela de novo para o palco. Eu não consigo pôr as duas, tá? Então, tem que pôr uma depois a outra. Então, ele está com isso daqui, daqui a pouco separa isso aqui, tá? Vai separar isso aqui. E depois tem a abertura dos painéis solares, porque quando a gente manda para o espaço aqui, né, apesar de ter um mínimo de combustível aqui para fazer manobras, eles precisam da energia solar para abastecer as baterias. E para fazer isso, eles vão precisar abrir esse painel, porque não dá para lançar com o painel aberto. Então, normalmente, os satélites eles são lançados com o painel recolhido e depois de uma certa hora eles abrem. No caso disso aqui também, né? Então, vocês vão ver daqui a pouco a gente vai abrir, então, esse painel. Acabaram de falar para mim aqui que não dá para ver o meu mouse, porque eu tô aqui achando que tá todo mundo vendo meu mouse, mas então agora dá para ver o meu mouse, certo? Tá, eu vejo. Então, agora vocês estão vendo meu mouse. Então, tá ótimo. Então, gente, vocês têm todo esse corpo aqui que tá levando a cápsula. É só isso aqui, tá? Então, daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai ter uma separação disso daqui, e essa separação, então, é um teste também, tá? Porque eles vão fazer um teste, eles vão fazer uma manobra aqui para poder mostrar como seria um acoplamento que pode ser feito, né, ao longo dessa trajetória. E isso é super interessante, isso precisa acontecer, faz parte da missão Artemis 2, tá?
Então, você quer comentar alguma coisa a respeito dessa parte, ou Não, Bertacchini? tudo aí é minimizar peso, né? Porque o peso você gasta energia para acelerar. É como se você preparasse a sua mala de roupas, mas você não vai trazer a roupa suja para casa porque carregar ela dá muito trabalho. A cada dia que você usa uma roupa, você joga pela janela do carro. É isso que o veículo está fazendo agora. Ele abre as janelas e vai tudo que ele não usa mais, ele vai jogando para fora para não ter que carregar. Então foram aqueles dois foguetes laterais e logo vai essa próxima parte. Tudo aí é energia para você colocar um pedacinho de nada em órbita. Para você ver como é que a gente precisa e por que é tão difícil, né, fazer essa missão. Então não é barato, não é fácil e oferece risco também para quem está ali em cima aqui, né? Na Artemis 1 foi só um boneco com os sensores para medir o que essa pessoa, quais são os tipos de problemas que ela poderia enfrentar durante essa trajetória. Então, durante a Artemis 1 foi enviado desse jeito, né? E agora a gente tem o Artemis 2, que aí, testado tudo isso, mandaram um ser humano, tá? Eu vou colocar de volta a nossa ilustração aqui, para a gente entender aqui um pouquinho. Vou tentar mostrar aqui, eu não sei se eu consigo dar um zoom, não consigo dar um zoom, mas vamos voltar o slide aqui, vamos dar uma passadinha só um pouquinho sobre a missão, tá? Então, a importância da Artemis 2 com relação a diferença real da Artemis 2 com relação às outras, né? Então, a Artemis 1 não foi tripulada, ela levou o teste aos limites operacionais, então ela fez todo esse voo automatizado, então já testou a automatização de um voo como esse. Ela também mandou alguns manequins, né, que seriam uns manequins com sensores de radiação e também de outros tipos de tensões que ele poderia sofrer ao longo da trajetória. Então, tudo isso foi testado, inclusive a própria roupa, o traje espacial foi testado durante a missão Artemis 1 e depois o traje foi testado de novo na estação espacial. Uma vez que isso aqui validou, a gente vai para Artemis 2, tá? Quando a gente chega na Artemis 2, então a gente tem o voo tripulado, que é esse que a gente está vendo, tá? E o foco é na sobrevivência, que são os sistemas de suporte à vida, a pilotagem manual, então que eles vão precisar testar isso, né? E a trajetória em retorno livre, que também eles testando isso, eles validam isso para as próximas missões, tá? E depois no futuro aí vai ser pouso, enviar as coisas e etc, né? Mas principal foco para essa missão é sustentar a vida no espaço profundo, que para quem não sabe, a gente vai para a posição mais distante que o homem já esteve do planeta Terra. E isso é muito interessante, né? Quer comentar alguma coisa, Bertacchini? Esses testes são importantes porque o espaço ele é hostil, né? O espaço ele está o tempo todo tentando te matar. Ele tenta te matar por falta de ar, ele tenta te matar por radiação, e você tem que ficar driblando todas as formas de que ele quer te matar. Então, esse teste é importante. A radiação é um problema sério, porque na Terra você tem a proteção da atmosfera da Terra, né? Na Lua você deixa de ter. Na estação espacial você praticamente não tem também, e as pessoas já passaram 300, 400 dias na estação espacial, então, assim, 5 dias é meio que tranquilo, eu diria. É mais enfrentar essas dificuldades, testar o manual, evitar, ver se não acontece nenhum tipo de acidente, mas a princípio é para ser uma missão com nível de segurança razoável, né? No tempo da Apollo, dizia-se que a chance de voltar vivo era 50%. Eu não sei se os astronautas sabiam disso, mas os técnicos sabiam que a probabilidade de voltar vivo era 50%. Aí eu acho que ela é muito maior já. Então, naquela época parece que eles assinavam um termo. Eu acho que era até menor do que isso. Eu me lembro, não lembro quem que deu essa entrevista que falou isso. Foi a esposa de um astronauta, porque Isso, para ela não contaram antes. eu acho que não devia. Bom, se contar, a pessoa não vai, né? Ou então. Mas de qualquer forma, realmente. E eles eram pilotos de teste, né? Então eles já eram um tipo de pessoa que se arriscavam em voos aqui em terra para testar aviões, testar esses caças, essas coisas. Então, de uma certa forma, eles já tinham esse perfil de arriscar-se em missões, né? Tanto Sim. que a gente teve perdas, inclusive, né? Mas eram pessoas super preparadas que, graças, por exemplo, àquele problema que teve na Apollo 13, eles conseguiram contornar e chegar aqui, né? Aquele foi um caso bem complicado. E teve acidentes em terra também, né? Uhum. Incêndios dentro da espaçonave, onde morreram todos. Esse foi o mais Enfim, triste, eu acho. a história espacial tem
tem histórias tristes, como teve no Brasil também. Bom, e dessa missão, então, a gente tem 4 pessoas, né? Essa missão ela foi planejada já há muito tempo. Eu estava na convenção da AGU, sabe? Não sei se ela tinha sido apresentada na IAC antes, né? Mas como eu sou da área científica, então, para a gente, a AGU é a mais importante conferência, vamos dizer assim. E aí lá eles Uhum. apresentaram a missão Artemis toda, né? Desde o início ao fim, e é uma missão que desde 2019 ela é planejada até 2050. Então, eles já imaginavam o tipo de perfil de pessoas que eles queriam para essas missões. E no caso da Artemis 2, eles planejaram, então, que eles iriam colocar uma pessoa de cor, uma mulher e um estrangeiro, porque era tido que a NASA era muito fechada, só tinha missões com astronautas americanos, e depois, durante a Apollo, eles abriram até para civis, né? Mas ainda assim era muito militarizado, né? O acesso, por exemplo, à missão lunar. E aí, para a estação espacial, começou a se abrir. Então, aí a gente começa a ter vários astronautas, inclusive a gente tem o nosso astronauta brasileiro, que já foi para a estação espacial. Mas para a Lua, é um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais complicado, né? E aí, agora a gente tem, então, essas 4 pessoas que estão indo para lá, sendo que o americano Reid Wiseman, né, que é o comandante da NASA, a Cristina Koch, que é uma especialista de missão, então ela vai ser responsável por fazer alguns experimentos, né? O Victor Glover, que é um aviador naval, é o piloto, é o cara que vai segurar ali naquela época que a gente, naquele período de testes onde a gente vai precisar fazer manobras e algumas coisas, ele vai ser o responsável por tudo isso, tá? E o Jeremy Hansen, que é a mesma coisa que uma parte do que ele vai fazer é muito semelhante ao que a Cristina Koch está fazendo, mas ele é do Canadá, então ele está levando o Canadá aí para o espaço, para uma missão lunar. Será que um dia a gente vai ter um brasileiro fazendo uma missão para a Lua? É difícil de dizer, porque as pessoas que vai muito mais pessoas para a ISS do que para a Lua no momento, né? Então a probabilidade fica mais baixa. Mas se começar a ir com frequência para a Lua, ter uma base estabelecida, etc., eu acho que certamente chegará nesse ponto, sim. Bom, e aí a gente vem para esse slide aqui, né? Onde a gente já comentou um pouquinho sobre a órbita, né? Tem alguma coisa em específico que você gostaria de comentar a respeito dessa trajetória? Senão a gente pode voltar nela depois, né? Pode. Então, acho que a gente já comentou bastante. É uma trajetória em forma de 8, natural, usando suas forças de gravidade, só com pequenas correções. Isso. É um Então, só ioiô. Você joga, ele vai e volta. isso. Existe um motivo pelo qual ela começa nessa região. Bom, é óbvio, é o lugar onde é o lançamento, né? Mas depois a trajetória dela, ela continua com essa helicidade, ou seja, com essa inclinação. Se você tem alguma informação a respeito de, tipo assim, com relação à inclinação, essa órbita ela é mais ou menos parecida com, ela é equatorial? Ou Ela é no plano Terra-Lua, né? Ela é no plano no Terra-Lua. plano, Para que é você uma evitar de inclinação de sair do plano. 5 graus, é isso? 5 graus, não é? Isso, dessa ordem. Tá. Porque se você fizer uma trajetória no Equador, você não chega na Lua. A Lua só vai cruzar o plano do Equador 2 vezes, quando sobe e quando desce, porque tem na reta de coincidência entre os dois planos, né, na intersecção. Mas aí, nesse caso, a melhor trajetória é muito próxima da órbita da Lua, para você não ter que sair fora do plano. E sair fora do plano é uma manobra que consome muito combustível. Então, você tem que ficar o máximo possível no plano da órbita da Lua em torno da Terra. E se a gente tivesse lançado daqui do Brasil, se fosse possível, seria uma coisa favorável, uma coisa que seria melhor para todo esse processo? Teria alguma vantagem? A vantagem da base brasileira é que ela está muito próxima do Equador, né? E quando você lança um corpo para ele entrar numa órbita, a latitude que você tem é a inclinação mínima que você vai ter nessa órbita, porque o ponto de lançamento faz parte da órbita, né? Mas aí você vai ter uma órbita com cerca de 5 graus de inclinação, então você pode lançar de qualquer lugar entre 0 e 5 graus de inclinação de latitude seria mais ou menos similar. Mas aí você vai ter que fazer algum ajuste de inclinação aí, ou você tem que mirar certinho na tangente de quando a Lua vai cruzar, não ficar numa órbita no plano Terra-Lua,
mas chegar na Lua quando a Lua está passando justamente pelo plano da sua trajetória, né? Você tem que fazer um controle de tudo isso. Então, ela não é uma trajetória totalmente plana, mas você tem que evitar o máximo possível de evitar alteração de plano orbital. Certo. Deixa eu pegar aqui uma animação, que eu acho que você até já sabe qual é. Vou tentar colocar ela aqui para gente, que eu acho que ela pode ajudar a demonstrar isso daí com mais facilidade. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Estou um pouquinho. Cadê você? Vem aqui. Vamos ver aqui no modo apresentação. Aqui, vem aqui você. Vou trocar aqui a tela, tá? Vamos lá. Uhum. Remove essa, adiciona essa aqui. Então, vou só passar esse slide aqui para a gente chegar na. Daqui a pouco a gente volta, que seria essa aqui, né? Não sei se as pessoas conseguem ver. Então, é isso que é o que a Artemis 2 vai fazer, né? Que é o que ele está falando. Então, ele precisa estar no plano orbital da Lua para ele poder chegar bem perto dela. E ó, para você ver, a Lua continua a sua trajetória, né? Sim, claro. Com relação à O Terra. veículo não altera. Então ela vai só dar uma passagem, né? Uma passadinha. É interessante olhar a partir dessa animação aqui, porque às vezes a gente tem a sensação de que a Lua tá parada para você poder fazer a voltinha, né? E não, né? Não. E é por isso que tem as janelas de lançamento, né? Você não pode lançar em qualquer horário e nem em qualquer dia, né? A questão chave aí é que você não quer ir para a órbita da Lua, você quer ir para a Lua. Então, se você lançar no momento errado, você vai cruzar com a órbita da Lua quando a Lua não está lá, não serve para nada. Você não quer ir para a órbita da Lua. Então, aí você tem uma combinação de inclinação e de tudo mais para chegar junto da Lua. Então, essa órbita, você pode ver que dá para ver que ela desviou um pouco do plano que vinha pela passagem pela Lua. A gravidade da Lua alterou um pouco o plano orbital também, mas até aí tudo bem. O que você precisa é chegar na Lua quando a Lua está lá e está tanto em X como em Y como em Z, né, como a gente diz, próximo da Lua. Não basta você não pode passar por cima da Lua distante, que aí você não vai ter esse efeito da Lua te mandar de volta. É a Lua que te manda de volta para a Terra. Então, e tudo isso que a gente está falando, gente, ainda vai acontecer, tá? E aí, então, e não vai ser hoje. Então, hoje a gente está aqui conversando sobre esse início, mas ainda a gente tem muita coisa para acontecer antes. Então, vamos só mostrar aqui. Então, hoje a gente vai ver só isso que está nesse slide aqui, tá? A gente viu o lançamento, vocês viram soltando lá, né, os dois combustíveis aqui, os dois esqueci o nome. Os dois foguetes aqui, o foguete principal com os dois tanques aqui, né? Solta eles. Aí ela continua aqui, depois eles caem, né? Eles caem. Aí essa parte laranjona aqui também cai, certo? E aí essa Tudo continua até a fase que a gente está. Então, se você olhar o tempo que a gente está desde o lançamento, né? A gente está nessa janela aqui entre 8 e 49 minutos após o lançamento, tá? Então, após o lançamento, ele vai se direcionando aqui, você vê que ele já abriu o painel aqui, ele sai espiralando e ele se separa daquela última parte, que é o foguete que coloca em órbita, né? Ele é o tipo terceiro estágio, vamos dizer assim, que vai injetar de verdade a cápsula em órbita, tá? Ele dá um impulso final para colocar na trajetória em direção à Lua, isso. Isso. Então, aqui, e aí a partir desse momento, aí a gente vai ficar observando os próximos passos dessa trajetória aí. E o que deve acontecer, então? Então, quando ele vai fazer essa separação, tá? Isso daqui é o próximo passo, que é a separação. E depois ele vai... você tá vendo que ele vai virar? Vai virar para poder testar essa proximidade. É um teste que ele vai precisar fazer no espaço, porque em algum outro momento, se a gente precisar fazer esse acoplamento, eles têm que estar aptos a fazer, tá? Então, e outra coisa que eles vão fazer também, eles vão fazer alguns testes de movimentação dentro da Orion, da cápsula, para que eles possam testar essa agilidade mesmo de mudança de ambiente, de mudança de traje, de escape. Então, são testes de segurança que eles vão fazer lá dentro, tá?
Então, isso aqui é muito interessante, essa parte do que eles vão fazer aqui. Eu acho bem desafiador, eu acho que é mais desafiador que tudo essa parte aqui, sabia? Sem Porque, dúvida. na verdade, não no sentido de risco para eles, mas no sentido de técnica, né? Que eles vão precisar, você precisa saber guiar no espaço onde a gente está no vácuo, né? Essa é a parte mais crítica de risco é o lançamento, porque você está em cima de uma bomba e se qualquer coisinha que der errado ali, explode todo mundo, não tem o que fazer. Mas aí é a parte mais delicada, ela requer manobras de aproximação, de docking, etc., são muito delicadas. Você está voando no espaço, você tem que aproximar um corpo do outro, se você for fazer um docking, você tem que parafusá-los, etc. Tudo isso no espaço é um trabalho delicado. E a estação espacial, o pessoal faz na estação espacial alguns tipos de docking. Bom, ele faz o docking, né? Senão não tinha como o astronauta chegar na estação espacial, nem o Exato, advento. Ele faz. exato. Mas aqui, gente, não é perto da estação espacial, tá? Isso aqui é bem alto. E a outra coisa que eles vão testar durante isso aqui é sem sinal, entendeu? Como que a gente faria isso sem sinal? E as comunicações que eles vão fazer também vão ser em situações onde eles não vão ter visada direta da base do centro de controle, porque eles também vão testar as antenas de deep space, que é aquelas que eles usam satélites para fazer a cobertura, tá? Então, é, a estação comunicando com o satélite que comunica com eles comunicando com a estação que comunica o centro de controle. Então, tudo isso é para saber se eles conseguem lidar com os procedimentos que já foram criados e se esses procedimentos são suficientes para atender uma missão crítica em um momento crítico no espaço. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, Bertachini? Não, acho que é exatamente como você descreveu. Essa é uma parte mais difícil de operação, digamos assim. Essa é a prova mais difícil do curso deles aí desses próximos dias, sem dúvida. A gente tem aqui um comentário aqui do Rodolfo, vou pôr na tela para você, tá? Opa, vamos lá. Bertachini vai saber, a primeira missão a utilizar a gravidade da Lua para alterar a trajetória foi a missão Luna 3, projetada por Egorov. Você conheceu ele? Nossa, conta aí pra Sim, gente. sim, 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 sim. Então, a primeira missão, o Rodolfo colocou isso no artigo que ele escreveu, eu conheci o Egorov realmente no congresso, ele já era bem velhinho, foi 90 e pouco, alguma coisa assim. Foi a primeira missão que teve a trajetória alterada pela Lua. Se isso é ou não um swing by é uma discussão um pouco filosófica, porque normalmente no swing by você tem o objetivo de alterar a sua energia. Aí o objetivo não era alterar a energia, era apenas se aproximar da Lua. Mas ela teve a trajetória alterada. Então esse foi o primeiro veículo espacial construído pelo homem que foi até a Lua e teve a trajetória dele alterada pela Lua, como está acontecendo agora aí. O retorno é feito pela Lua, né? O retorno da Artemis é feito pela Lua. A Luna 3 foi a primeira, sim, a ter esse efeito. Isso é. Então, e tudo isso serve, por exemplo, para um dia se a gente quiser ir para o Deep Space, né? Se a gente quiser, por exemplo, ir para Marte. Então, o uso desses outros corpos celestes como impulsionadores para órbitas é uma coisa prevista na literatura e também já é realizável, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho a respeito disso? Sim, muitas vezes. Por exemplo, a Voyager, que é talvez a mais famosa aí, que passou por quase todos os planetas do Sistema Solar, né? Passou por Saturno, Urano, Netuno, não passou por Plutão, mas agora Plutão não é mais planeta, então a discussão fica Tão bom. mais filosófica. Mas a ideia é justamente essa. Assim, nesse caso aí, você vai usar a passagem na Lua, a Lua vai girar o vetor velocidade, né? E vai pôr ele de volta para a Terra. Se você passar numa geometria um pouco diferente, se você passar por trás da Lua ali, você vai ter um giro do vetor velocidade e a Lua vai te dar energia para você ir mais para frente. Mas a Lua é um corpo de massa pequena, ela não te dá assim tanta energia. Ela dá um pouco, mas nem tanto. Júpiter dá muito mais. Então, quando a Voyager passou, por exemplo, por Júpiter, que foi o primeiro planeta gigante que ela passou, ela já adquiriu energia suficiente para escapar do sistema solar, porque você tem um giro muito grande no seu vetor velocidade, né? É o que a gente chama de manobra de swing by, ou estilingue gravitacional. Você gira o vetor velocidade
em relação ao planeta, e isso faz com que a sua energia com relação ao Sol seja aumentada ou diminuída, dependendo da geometria que você usa, se você passa pela frente ou se você passa por trás. Se passar por trás, você ganha energia, porque o planeta vai estar puxando você, porque você está passando por trás dele. Se passar pela frente, ele freia você. Então, você pode ganhar ou perder energia. Isso foi muito usado nas Voyagers, Bepi Colombo, que foi para Mercúrio, usou no sentido de perder energia, né? Mercúrio teve aproximação com Mercúrio para perder energia e depois ele poder gastar menos propulsão para você capturá-lo. Então, essa é uma manobra bastante estabelecida. E no caso, isso é um problema que a NASA vai ter que resolver se ela quiser ir para Marte, né? Porque com a diferença na gravidade da Marte e também na atmosfera, aquela frenagem que a gente sofre na reentrada, eles não têm lá. Então, eles teriam que ter combustível suficiente para fazer essa alteração, porque isso seria um fator complicador, né? Porque a gente sempre pensa no sair da Terra e aí o resto a gente resolve. Mas não é só isso, é que nem você explicou antes, né? Essa trajetória para a Lua, ela é excelente, vai usar a Lua para de uma certa forma, o corpo lunar, a gravidade da Lua, para poder redirecionar essa cápsula. Mas no caso, por exemplo, se a gente for pousar, que vai acontecer nas próximas missões, tem que conseguir frear, né? Aí você vai aplicar a propulsão. Na hora que você estiver aí perto do ponto 11, você aplica uma propulsão para trás, né, contrário ao movimento do veículo, para reduzir a velocidade dele, para ele ter uma velocidade que permita ele ter uma órbita fechada em torno da Lua. Você freia ele, aí ele entra em órbita da Lua. É isso que vai acontecer. Para Marte também. Você pode usar, sim, a atmosfera de Marte para ajudar nesse processo, é o que a gente chama de aerocaptura, né? Só que a atmosfera de Marte é mais tênue, então ela não vai ter o mesmo efeito da Terra. Tá. Tem uma Mas tem muitos pergunta, estudos para isso. tem muitos estudos. Tem uma pergunta aqui do Maurício, deixa eu colocar aqui para você. Ó. Tem perigo de bater em algum satélite em órbita nesse tipo de lançamento? No lançamento, eu acredito que ele está falando da Artemis 2, né? Acho que na saída da Terra, né? Isso. Com satélite é muito baixo, porque você sabe onde estão os satélites e você calcula a trajetória para não bater, e é muito difícil de ter um erro tão grande, e ainda por cima, além de um erro tão grande, você dar um azar de jogar logo em cima de um satélite, né? Você imagina que o espaço é muito grande e os satélites são pontinhos ali. Então, você cometer um erro desse tamanho e colidir, eu não diria que não é zero a chance, mas é muito, muito baixa. Agora, a chance de algum debris atingir a nave quando ela está nessa órbita em torno da Terra, esse é um risco mais considerável. A ISS, por exemplo, ela tem blindagem, né? Ela tem um sistema de janelas e paredes nela multicamadas. Então, se uma partícula bate e passa por uma camada, ela para em outra. Partículas até da ordem de 1 centímetro de tamanho são absorvidas pela própria estrutura da ISS, ela não tem risco. Maiores do que isso é que oferece risco de penetrar e causar algum estrago, ou eventualmente até matar um astronauta. Mas aí eu diria assim, a chance é muito, muito baixa, porque você teria que ter um erro para ele ir para uma direção não prevista, e ainda por cima essa direção não prevista passar exatamente onde tem algum satélite no mesmo momento, é muito, muito baixo. Isso daí é interessante. Deixa eu voltar aqui o slide, eu vou voltar de novo, peraí. Gente, 10-0 aqui para o sistema, mas até que eu tô bem melhor. Vocês acompanharam eu já antes, eu errava bastante as coisas que eu apertava aqui, tá? Mas vamos lá. Na Artemis 3 você chega na perfeição. Daqui uns 3 eu chego, isso. Vamos lá, então. Bom, então, 39 meganewtons. O que significa isso? É a fúria para sair da gravidade da Terra, né? Isso Newton é uma unidade de força, né? F é igual a ma. Um newton é a força que você precisa fazer para uma massa de 1 quilo ter uma aceleração de 1 metro por segundo. 39 meganewtons significa uma força gigantesca. Eu não sei nem imaginar, não sei nem fazer um comparativo para isso. Bom, mega, para quem não sabe, é 10 a sexta. Então, tem 6 zeros aí depois desse 39, né? Então, você imagina. Exatamente. Quando você sobe na balança lá para você ver a sua massa, né? Depende de quanto é a sua massa, porque a gente só para ver a massa, não é o peso, né? A gente só para ver a massa. Então, a massa
e aí a gente multiplica pela gravidade, a gente vai ter lá o nosso peso, né? Então, você imagina que 39 mil vezes, vezes 10 a sexta, e aí a gente precisa levar o tanto de massa que tiver naquele corpo, que é o satélite, o foguete, né? Para o espaço. Por isso, essa dimensão enorme aí de valor, né? Então, ele saiu Um lá... compara... Pode Não, eu falar. ia falar que o peso, esse exemplo que você deu é um bom comparativo do que é um Newton, né? Uma Uhum. pessoa de 100 quilos em cima de uma balança vai ter aproximadamente 1.000 newtons de peso. A gravidade é 9,8, mas digamos que seja 10 para facilitar a conta. Se uma pessoa tivesse, ou se ela tiver 98 quilos, que seja, é mais fácil fazer a conta com 100. Vai com 100 quilos, assumindo uma gravidade de 10, a pessoa teria 1.000 newtons. Então, o peso de uma pessoa, uma força que uma pessoa de 100 quilos em cima de você faz é 1.000 newtons. Então você tem 39 milhões de newtons. É muito newton. É muito newton. É muito newton. Bom, depois a gente vai ter aí, né, a pressão aerodinâmica, a gente já passou por essa parte, a gente já teve o nó 3, o nó 4, que é a ejeção, e a gente já passou o meco ali, então a gente já passou todas essas fases aqui iniciais, que a gente já descreveu aqui nesse slide, que a gente está aqui nesse intervalo aqui, né, de tempo aqui, né, que ainda vai demorar. Então hoje, quem está animado para ficar em live, não é o nosso caso, né, Bertacchini, que a gente já trabalhou bastante hoje, mas a gente vai continuar comentando com vocês aqui. Depois, ao longo dessa semana, eu vou estar acompanhando aí o que estiver acontecendo na Artemis. A gente pode voltar a entrar aí para comentar um ou outro ponto, né? Mas a parte importante, que é essa que a gente comentou aqui, né, que vai ser essa separação e essa manobra que ele vai fazer aqui, reposicionamento, essa inversão. Gente, isso aqui, ó, é o que o Bertacchini falou. Quando chegar lá na Lua, ele vai precisar fazer isso para frear, porque normalmente o propulsor, ele não fica dos dois lados, né? Normalmente ele vai ficar de um lado. Então, é mais ou menos, se ele fosse fazer um freio lá na Lua, naquela órbita da Lua, ele provavelmente teria que fazer essa viradinha aqui, né? Se você tiver o propulsor numa direção só, que é o mais normal, você precisa virar ele 180 graus. Isso é o que a gente chama de atitude no veículo espacial, né? Atitude é para onde ele está, o corpo dele está apontando, né? Então, se você for fazer uma frenagem e o propulsor estiver na direção oposta, você precisa rotacionar ele de 180 graus, sim. Isso, e aí rotaciona, então, para frear. E nesse caso aqui é para testar todo esse sistema, tá? Bom, vamos lá. Ele tem pequenos propulsores laterais para você fazer esse giro aí. Sim. Você pode ver que, olha, o da esquerda dispara para uma direção, o da direita dispara na direção oposta, para você girá-lo, né? Sim, e é muito legal isso, né? É muito legal. É muita Bom, tecnologia aí. e aí, depois que ele ganhou esse impulso final, que foi a hora que ele fez a injeção na órbita translunar, a gente vai ter aí o motor da Orion, né, fazendo essa injeção translunar, dobra a velocidade da nave para iniciar a jornada de 4 dias. Então, eles ainda vão demorar 4 dias para chegar nesse ponto crítico aqui, que é o ponto onde a gente tem ali, a gente passa da esfera de influência principal da gravidade da Terra para a influência principal da gravidade da Lua. Quer comentar alguma coisa? Então, isso é o conceito que eu tinha falado, que a gente chama de cônicas conjugadas, né? Cônicas porque, se você considerar só a Terra e uma nave, ele descreve uma cônica, que é uma elipse, uma parábola, uma hipérbole ou uma circunferência, né? Então, você tem essa região que define a esfera de influência, a partir daquele ponto, a Terra é mais forte do que a Lua. Ou quando cruzar a esfera de influência da Lua, a Lua é mais forte do que a Terra. É esse jogo. Mas você dá para perceber intuitivamente que isso é uma coisa meio artificial, né? Não vai existir exatamente um ponto aonde daqui para cá não tem mais Terra e daqui para lá não tem mais Lua. Isso é uma aproximação. Essas trajetórias não são calculadas com essa aproximação, elas são calculadas com modelos melhores, como o problema restrito de 3 corpos, que assume que a Terra e a Lua estão atuando na gravidade do veículo o tempo todo, né? Mas essa esfera de influência é um conceito básico, assim, né? Você faz um estudo bem preliminar com base nele, depois você
recalcula isso com um problema restrito de 3 corpos. Depois você pode pôr a perturbação do Sol, etc., né? O Rodolfo fez um trabalho muito legal mostrando as diferenças e os efeitos que o Sol teria numa trajetória como essa, que é da ordem de uns 3, 4%, se não me falha a memória. Já tem algum tempo que ele fez isso. Mas essa esfera de influência é mais ou menos isso, é uma esfera imaginária, onde, estando dentro dela, só a Lua está agindo, estando fora dela, só a Terra está agindo. Tá. Rodolfo, se você tiver aí, quiser entrar na live, você escreve aqui para mim que eu te mando o link, tá? Bom, e aí eu vou comparar, e aí você me diz se eu estou errado. Seria semelhante ao estado de microgravidade que a gente experimenta na estação espacial, onde você acha que não tem efeito da gravidade da Terra, mas você continua tendo efeito da gravidade da Terra. É que outras forças atuando ali te dão a sensação de que outra força é mais predominante do que a força da gravidade da Terra. Seria semelhante a essa analogia? Não sei se eu extrapolei ela demais. Talvez eu tenha extrapolado demais, né? Mais ou menos. Vamos rever por partes, né? Por que você tem microgravidade em torno da Terra? Porque você está colocado numa órbita que está girando, né? Quando você gira, você tem a chamada força centrífuga e centrípeta, né? Apontando em direções diferentes, que é aquela força. Imagina que você amarra uma pedra numa corda e gira. Quando você está girando, você tem uma tensão nessa corda, porque a corda está sendo obrigada a mudar a velocidade da pedra. Ela está obrigando a Terra a girar, então a pedra a girar. Então você tem essa força. Numa órbita equilibrada, você tem que a força da gravidade da Terra é igual em direção oposta a essa força devido ao giro do sistema. Então, para você que está numa órbita, numa espaçonave, a gravidade da Terra está agindo sim. Se não estivesse, você iria disparar e ir embora. Você ia para a Lua ou para qualquer outro lugar. Então, esse equilíbrio de forças faz com que a força total sobre você seja próximo de zero. É por isso que fala de microgravidade. Sobra um pouquinho de força só nesse equilíbrio. Quando você está a caminho da Lua, você já está longe o suficiente da Terra e da Lua para você não sentir muita gravidade. Aí você não tem muita gravidade, você tem microgravidade, no sentido de que a gravidade é baixa mesmo, porque você está longe da Terra, né? Não porque você está perto, mas tem a força de giro. Até porque eles têm algum giro, mas não é tanto. Eles não estão girando rapidamente numa órbita circular. Ele não está numa linha reta também, mas não está muito distante disso. Então, essa microgravidade que você tem ao caminhar até a Lua no meio do caminho é devido à falta de gravidade. Na Terra, é o equilíbrio entre a força devido à rotação do sistema e a gravidade da Terra. Mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Você consegue, dentro da nave, voar. Se você soltar um copo de água, essa água vai ficar flutuando, como a gente costuma ver, né? Ou a água, qualquer outro objeto, vai ficar flutuando, porque não tem uma força de gravidade suficiente. A razão só é que é um pouco diferente. Num caso, é um equilíbrio de duas forças, a gravidade ainda existe, e no outro, a gravidade não existe mesmo. Quando você chegar na Lua e entrar em órbita da Lua, vai se repetir o fenômeno. Você tem a força de gravidade da Lua para baixo, mas você vai ter a força de giro se ele estiver em órbita da Lua. Aí você vai ter de novo uma microgravidade, porque equilibrou duas forças. Que é o que a gente vai passar a ver também, porque quando o homem for para pousar na Lua, a gente vai ter uma parte do foguete fica em órbita, tá? Então, esse foguete ele vai ficar em órbita na Lua, igual uma estação espacial, mais ou menos semelhante, ele vai ficar aqui girando em torno da Lua, e aí uma parte dele desce, que vão com uma tripulação que desce, que faz o pouso na Lua, depois essa tripulação vai de novo, sai da Lua, vai lá, loca com esse outro foguete que ficou no espaço, e aí daí que pega de novo essa trajetória de volta para a Terra, tá? Me explique, seria esse ponto uma espécie de ponto lagrangiano? Aonde o veículo vai se encontrar com o outro, não. Não. Esse ponto de equilíbrio entre a gravidade da Lua e da Terra. Equilíbrio não, né? Vamos dizer assim. Tá, então, os pontos de equilíbrio são pontos onde a soma de forças dá zero. Se você puser uma partícula, um ser humano, ou uma espaçonave ali com velocidade zero, ele fica ali. Mas tem três forças envolvidas no sistema.
tem a força de gravidade da Terra, a força de gravidade da Lua, e essa força fictícia, mas que atua no sistema, de você estar girando o sistema, né? Ela não é causada por um ente, mas ela existe. É como quando você faz uma curva no carro. Se você faz uma curva acentuada no carro, você é jogado para a lateral dele, né? Então, existem 5 pontos. Se você pensar num problema restrito de 3 corpos, tem 5 pontos onde isso ocorre. Um deles é entre a Terra e a Lua, próximo da Terra. Se especula que esse seja um bom lugar para você usar de órbita de estacionamento. Você leva o seu veículo, deixa ele ali, a partir dali vai só a parte que desce na Lua e volta. Mas isso não foi feito ainda. O que vai ser feito na Artemis é o mesmo que foi feito na Lua. A órbita de estacionamento será realmente em torno da Lua. Então, ele não vai estar num ponto de equilíbrio. Ele vai estar equilibrando a força de giro com a força da Lua para ter uma órbita normal, digamos assim. Igual a da estação espacial, né? Isso, vai ser como se tivesse uma estação espacial ali. A razão é que você descer na Lua massa e tirar da Lua massa gasta muita energia. Então, tudo aquilo que você precisa só para voltar para a Terra, você deixa em torno de órbita da Lua, para você não gastar energia de freá-lo para descer e depois de acelerá-lo para subir de novo. Então, só vai para a Lua aquilo que precisa na Lua. E só volta da Lua aquilo que precisa trazer de volta. Astronauta, amostras, a roupa dos astronautas, etc. É literalmente como se você estivesse viajando de carro com uma mala e a cada roupa que você já usou e não usa mais, você joga pela janela para diminuir o peso. É isso que acontece. E é semelhante, e é por isso é um dos motivos que justifica essa missão Artemis, que muita gente às vezes pergunta por que a gente vai voltar para a Lua, né? É um dos motivos, porque para a gente fazer uma missão de exploração espacial, por exemplo, para a gente ir para Marte, ou para a gente minerar asteroides, por exemplo, a gente sair da Terra é mais difícil do que sair da Lua. Ele está contando aqui para gente que sair da Lua também tem as suas dificuldades, né? Então, por isso que a gente faz esse balanço aí, até para as primeiras missões, antes de ter mesmo uma base lunar, a gente faz essa órbita de transferência ali, que não chama esse nome, tá? Mas seria uma espécie de estação espacial em torno, uma espécie de nave voando em torno da Lua. E essa nave, ela pode ser acoplada, e aí uma parte dela desce, faz o pouso, volta, acopla de novo e volta para a Terra. Então a gente não precisa descer com tudo na Lua. Mas o objetivo da saída do homem da Terra um deles é começar a fazer uma base na Lua para que a gente comece a fazer essa saída a partir da Lua, que é um pouco mais fácil que sair da Terra. Então a gente está cada vez mais tentando fazer essa eliminação de peso, né? Então a gente elimina a dificuldade de sair da Terra, a gente elimina a dificuldade de sair depois a gente vai eliminar a dificuldade de sair da Lua e assim a gente vai caminhando para os próximos desafios da exploração espacial. Tô certa, Bertachini? A gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a gravidade da Terra. Então, se você for lançar um veículo para Marte a partir da Lua, é compensador. Não é porque a Lua está mais perto de Marte e você já andou uma parte do caminho. A Lua pode até estar mais longe de Marte, dependendo da geometria, porque a Lua está rodando em torno da Terra, Marte e a Terra em torno do Sol. Então, você pode até estar saindo mais longe do que da própria Terra para ir para Marte. Mas a questão é que a gravidade é 6 vezes menor. Então, você precisa muito menos energia para atingir essa velocidade. A velocidade que você precisa para escapar da Lua, eu não lembro o valor de cabeça agora, mas ele é bem menor do que os 11,2 km por segundo que precisa para sair da Terra. Essa é a grande vantagem. Então, se você tem uma base na Lua, construir foguetes na Lua e lançar dali para Marte ou para qualquer outro lugar, é muito mais econômico. Tá. Bom, e aí depois que ele passa por isso tudo aí, então aí a gente vai ter essa fase de treinamento mesmo, gente, de teste, tá? Fizeram esse treinamento em solo, óbvio, mas eles vão fazer esse treinamento. Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa situação aqui que está aqui, ó, vou até ampliar aqui para vocês verem, porque ao longo dessa trajetória a gente vai passar por momentos onde a gente vai ter problema de comunicação. Então, no lançamento, né, a gente usa uma rede, o lançamento, aqui, essa primeira fase verde aqui, a gente usa o sistema de comunicação direto que a gente tem, né? Mas quando a gente vai para uma outra fase aqui, a gente precisa usar um tipo de antena diferente, porque a distância é muito grande. E às vezes a posição em que a missão vai estar não é favorável a essa comunicação. Então, a gente precisa usar um sistema que é uma rede de deep space,
que a NASA tem. Então é muito legal porque ela usa satélites, tá? Então existe uma comunicação que não é direta, ela não é uma via direta. Óbvio que tem uma fase que é aquelas antenas de deep space enormes, enormes, que são aquelas que conversam lá com as sondas que estão bem longe, indo para lugares distantes, mas uma parte delas também usa satélites, outros satélites, para poder fazer a comunicação com essa sonda. Então, eles vão fazer esses testes, tá? Então, durante o lançamento, eles usam essa rede mais próxima, né? Que é a Near Space Network de comunicação, tá? Na fase 3 aqui, eles já começam a usar a Deep Space Network, né? Então, esse também é uma fase muito interessante de teste de comunicação, porque se a gente um dia tiver missões com frequência, a gente vai ter que ampliar essas redes também. Então, como vocês lembram, na semana passada, o Jared Isaacman, que é o chefe lá da NASA, o diretor da NASA, ele mudou o plano da Artemis, né? E uma das mudanças que ele fez foi exatamente colocar o mercado em alerta para essas missões espaciais e a necessidade de infraestrutura para isso, né? Então, redes de comunicação são partes dessa infraestrutura. Então, hoje a gente não quer ter sinal de internet em qualquer lugar que a gente esteja, e a gente, se for para o espaço, vai precisar distribuir a capacidade de comunicação ao longo do globo. E aqui eles estão testando esses tipos de rede, né? Rodolfo fez um comentário aqui para comparação, vamos lá. Opa! Para comparação, as antenas do INPE estão de 11 metros, a antena da DSN chega a 72 metros. É isso aí, ó. Só para vocês terem uma ideia. Vocês imaginam 11 metros? 11 metros, tá? Imagina quantos metros você tem, e aí você imagina uma antena de 11 metros. Então, 11 metros é a antena que a gente usa no INPE. E ela comunica bem até 2.000 quilômetros, pelo que eu me lembro. E óbvio que tem outros fatores que levam em conta, né, de potência e o tipo de transmissor, mas quando a gente vai para um espaço mais profundo, a gente precisa ir cada vez mais aumentando a antena para a gente ter mais capacidade de comunicação. Então, a de Deep Space, né, que o Rodolfo comentou aqui, 72 metros. Então, você imagina, é muito grande. São muito grandes as antenas de Deep Space, tá? Eu acho que as antenas... Não, eu só ia fazer um comentário rápido. Eu acho que as antenas do INPE conseguem monitorar até cerca de metade da distância para a Lua. O INPE já ajudou uma missão, se não me engano, da Índia, que a foi para a Chandrayaan, Lua, sim, a Chandrayaan, a 1 e a durante 2. um bom tempo. Não dá para chegar até a Lua, mas até acho que metade do caminho as estações do INPE ajudaram. Isso, é que depende das faixas de transmissão, né? Então você vai ter ali umas limitações, mas dependendo do tipo de informação que você vai fazer de comunicação, você consegue ir até uma certa distância maior, tá? E então aí a gente tem essas antenas do INPE, elas ajudaram inclusive na missão para Marte, a indiana para Marte também. Então, para você ver como que elas conseguem ir bem longe, né? Bom, mas olha aqui para vocês verem, vocês vão ver que tem um pedaço aqui que tá ó, em blackout, que é essa parte aqui, ó, bem atrás aqui, ó. O ponto mais crítico de distância, né? Então, vamos lá, o ponto mais distante da Terra. Aliás, uma das cenas mais bonitas que eu espero ver vão ser as imagens que eles vão obter nessa posição que eles estiverem aqui, né? Porque nessa posição eles vão conseguir ver a Lua e aí eles vão ver a Terra nascer. Né? Então a gente está acostumado a ver a Lua lá e aqui vai ser o contrário, né? Eles vão estar vendo a Terra nascer, né? Que é a foto icônica que foi tirada na Apollo 8 e agora na própria Artemis 1 a gente já tem também, né? O nascer da Terra a partir do ponto de vista de quem está em órbita da Lua, tá? Óbvio que uma hora a gente vai ter lá da Lua, né? Da própria Lua, vai ser bem legal também de ver. Mas esse ponto 6 aqui, ó, é um trecho onde a gente não vai ter comunicação com a missão. Então, por isso que é muito importante todos esses testes que vão ser feitos antes, porque nesse ponto, nessa posição, eles estão por conta, né? Você tem a Lua na frente bloqueando, né? Para você ter comunicação aí, se você quiser ter um dia, você teria que ter uma constelaçãozinha de satélites em torno da Lua ali. Ali um satélite ficaria desse lado oculto, mandaria informação para um outro satélite que estaria deslocado para cima ou para baixo, que mandaria para a Terra. Então, para ter comunicação aí, você precisaria ter ou uma constelação de satélites, ou um satélite colocar, tem um ponto lagrangiano que fica atrás da Lua, né? Não fica atrás.
Pera, deixa eu pensar aqui. Tem um ponto que a gente fica para lá, mas você poderia eventualmente colocar lá, ou uma órbita qualquer, de tal forma que fosse uma órbita que passasse por cima e por baixo da Lua, né? Não pode ser alinhado com a Terra e a Lua e fixa com relação à Lua, como se fosse um geoestacionário na Lua, né? Para ele ter comunicação. Você precisa ter uma linha de visibilidade aberta. Se você tiver a Lua na sua frente, a comunicação não vai. Eu acho que a gente vai ter isso sim, tanto que faz parte desses planos de investimento, né? O aumento dessa rede de comunicação. Eles tiraram até 10 dias atrás, a gente tinha a ideia de ter uma estação espacial na Lua, que é a Gateway, né? Mas eles cancelaram a Gateway, então a partir do momento que eles cancelaram a Gateway, eles cancelaram a tal da estação espacial em torno da Lua, tá? Então, não tendo essa estação espacial em torno da Lua, eles vão ter que criar algumas outras estratégias de comunicação, né? Que façam com que a gente não tenha essa perda de sinal, de visibilidade aqui. Porque tudo bem para essa missão, é uma missão de teste, mas se a gente for estabelecer uma base regular na Lua, não é interessante que a gente, quando estiver nesse ponto aqui, porque a gente está no espaço, e no espaço ainda a gente tem uma visibilidade maior, né? Agora, se você estiver na Lua mesmo, você não vai ter sinal nenhum. Então, você precisa ter um corpo que faça essa comunicação com a Terra para a gente não perder o contato e não ter esses riscos, né? Bom, então, tá, a gente tem aqui, então, esse ponto, que é um ponto muito importante, né, que a gente também vai ter esses testes. Então, ao longo desses 10 dias aí que a missão vai ter, provavelmente a gente vai ficar vendo algumas experiências, algumas coisas que estiverem acontecendo na estação durante esse voo, né, na cápsula que eles estão lá, no foguete que eles estão, até a hora que eles voltarem. Durante esse período que eles estiverem aqui nessa região, é onde a gente vai testar ali a capacidade da gente ficar sem informações e eles lidarem com os procedimentos criados. Porque, gente, não pense que eles vão inventar o que eles vão fazer aqui, não, tá? Toda a trajetória, cada pontinho que é feito aqui tem um procedimento, tá? Tem um procedimento para que dê certo. Então, João Paulino, você colocou aqui sobre um fiasco. Não vai ser um fiasco, porque as missões, e por isso demorou tanto para a gente colocar um ser humano de volta para essa trajetória, ela é extremamente importante. Ela é testada, retestada, o pessoal passa mesmo por isso antes de se arriscar nisso, né? E óbvio que o resto, muita coisa vão ser experiências que eles também vão adquirindo ao longo da trajetória, por isso que eles estão lá e vão fazer esses testes, para que cada vez a gente possa voltar em mais segurança, tá? Bom, vamos voltar aqui rapidinho. Quando eles estiverem nessas fases aqui, eles vão realizar esse teste, eles vão realizar aqui próximo da gente, depois eles vão realizar também fora, né? E o que é esse teste aqui, tá? Bom, vocês lembram que nós estamos no espaço. Como a gente está no espaço, a gente está sujeito a um ambiente que é o clima espacial. E o clima espacial, ele não é tão bonitinho que nem o clima da Terra. O clima da Terra, a gente, óbvio, tem furacão, vento, chuva, granizo, raio, um monte de coisa, mas a gente aprendeu a viver nesse ambiente. Lá no espaço, a gente não vai ter isso, né? Mas a gente vai ter radiação. E a radiação é importantíssimo para quem está lá, principalmente quando a gente está totalmente dependente de sistemas eletrônicos, né, digitais. Então, ela é super sensível ao ambiente de radiação. Quer comentar um pouquinho, Bertacchini? Sim, o que nos protege dessa radiação é essencialmente a atmosfera da Terra e o campo magnético da Terra, que desvia também parte dessa radiação e acumula ela no chamado cinturão de Van Allen, né? Então, a vida se desenvolveu na Terra já adaptada às condições da Terra, que é um nível de radiação muito mais baixo por essas duas proteções naturais aí. No espaço, você não tem um campo magnético protegendo e nem uma atmosfera. Então, você vai ter que enfrentar isso. Em Marte, o campo magnético de Marte é muito pequeno e a atmosfera muito menos densa do que a Terra. Em Marte é o mesmo problema. Se você for ter uma base em Marte, o que se discute é que provavelmente os primeiros terrestres a habitarem Marte, eles vão provavelmente morar nas cavernas, porque daí você vai usar uma parte da superfície de Marte para barrar essa radiação.
precisa de proteção muito grande. Você teria que ter paredes muito espessas, etc., né? Então, o mais provável é que você use cavernas. A radiação no espaço é um problema seríssimo. O Sol emite uma radiação muito grande, isso danifica equipamentos, danifica a sua saúde, causa câncer nas pessoas, enfim. Existem vários estudos aí para saber qual é o grau de problema que você tem. Obviamente, ninguém sabe muito bem a resposta, porque ninguém ficou tanto tempo assim para saber o que acontece, né? Mas é um dos problemas mais sérios que tem a colonização de Marte é a radiação, mais Sim. do que ir lá. Eu vou colocar a Luísa na live aqui com a gente. A Luísa, ela atua com a gente no INPE também, ela é aluna, tá? E, ao mesmo tempo, ela também ajuda a gente aqui no podcast, ela também faz parte aqui do nosso podcast. Bem-vinda, Luísa, tudo bom? A gente não tá te ouvindo, você tá mudo. Agora foi. Tá no mudo. Bom, só para complementar aqui, então, o que a gente tem? A gente conhece a radiação, a gente conhece o comportamento disso na estação espacial, a gente tem vários dosímetros, várias formas de fazer essa medida na estação espacial. No entanto, lembra, a gente está colocando o ser humano no espaço profundo, no lugar mais distante que ele já teve com relação à Terra. E então a gente precisa testar isso também. E aí é onde entra esses testes que eles vão fazer a bordo, né? Que são procedimentos de... Imagina que você tenha um problema e você precisa vestir rapidamente o traje. O traje, vocês viram a complicação que foi para eles colocarem o traje para entrar no foguete. E aqui eles vão testar isso também. Se eles precisarem fazer uma evacuação rápida, porque, gente, eles não vão ficar naquele traje o resto do tempo que eles estiverem na trajetória, eles vão poder tirar. E aí é até uma coisa interessante, o Bertachini, que muitas pessoas falavam sobre a pegada do homem na Lua era diferente da bota, do traje. E é exatamente isso, porque uma roupa é a roupa de caminhada espacial, uma roupa é a roupa de ficar lá quando ele já está em microgravidade, quando já compensou a pressão e o oxigênio do ambiente. Tudo isso é uma coisa. A outra coisa é quando ele vai fazer alguns tipos de manobras onde ele vai correr risco de estar mudando de ambiente, ou seja, daquele ambiente onde ele tem o oxigênio para ele respirar, onde a pressão tem equilíbrio, para um ambiente onde pode parar de ter oxigênio, pode parar de ter as pressões adequadas, que ele precisa estar num traje especial. Então, ele precisa ter facilidade, ou ter habilidade de fazer isso. A gente costuma ver em filme de ficção científica, alguns mostram essa dificuldade, né? Mas na vida real é muito mais difícil do que a gente pode imaginar, né? E até para eles entrarem no foguete deu para perceber, porque demorou um tempão para eles conseguirem fazer tudo isso, né? É uma roupa que não é fácil de colocar realmente. Então, tem sempre pessoas ajudando, porque você tem que ter certeza que não tem nenhum vazamento, porque o seu oxigênio que você respira e a pressão que evita do seu corpo explodir, está toda confinado naquela roupa, né? Você tem que lembrar que fora tem vácuo. Então, se você se expor ao vácuo, você vai explodir, porque a pressão interna do seu organismo é da ordem de uma pressão de uma ATM, né, de uma atmosfera na Terra, porque aqui a gente fica em equilíbrio. O seu corpo tem um equilíbrio, a pressão do ar força você para dentro e a sua pressão interna foge para fora. Se você perder esse ar que está em volta de você, eu acho que não dá tempo de você morrer por falta de respirar, você vai explodir, porque essa pressão vai explodir todos os seus órgãos. Então, a roupa ela é lacrado, ela é como você vestir uma espaçonave. Você está vestindo uma espaçonave, na verdade. Você tem que estar bloqueado da pressão, tem que ter a pressão adequada para o seu organismo não explodir e oxigênio para você respirar. Sim. E a nossa Luísa, ela quer ser astronauta, ela está disposta a entrar para jogo nisso, o Bertachini. O que você acha? Doida, né? Eu desejo boa sorte, que ela não tenha muito problema com excesso de pressão, porque o lançamento não é fácil. Sim. Não, e assim, eu não tenho essa pretensão. Não tem essa pretensão, vamos comigo, Bertachini, a gente vai dar um rolê lá na Lua. Não. Sair da Terra é difícil, viu? Na Lua não deve ser tão difícil, mas na Terra, a saída da Terra ainda é a parte pior. É verdade. Eu achei muito interessante, né, todo o lançamento, porque o tempo inteiro eles mostrando, né, o passo a passo. Acho que é uma coisa que a gente não tinha tanto acesso antigamente, e agora com essa nova, né, abordagem da NASA, né, das novas até missões, não foi na Artemis 2, né, mas a gente vê esse cuidado a mais da gente mostrar quais são as dificuldades de fato de ir, né,
de ser um astronauta, de como é que eles fazem todo o treinamento por trás. Então, achei muito legal eles passarem também cada um dos, né, astronautas, quais eram as qualificações deles, o que que eles faziam, o que que eles desenvolveram para chegar até ali. E o que que vocês acharam, assim, porque eu fiquei muito emocionada, assim, com o lançamento, né? O que que vocês acharam, assim, tipo assim, parando um pouco, assim, pra gente comparar com a Apollo, né? Como é que foi isso para vocês? Porque para mim foi emocionante. Eu não vi a Apollo, mas o Bertacchini viu e ele contou pra gente aqui, sabe, Luiz? Que. Pode falar, Bertacchini. Eu vi com 6 para 7 anos, né? Então era aquela visão assim, puxa, isso está acontecendo mesmo, o homem está descendo na Lua, que legal. Foi muito marcante para mim. Foi onde eu decidi que eu queria estudar engenharia espacial, queria entender como é que ia para a Lua, que trajetória de 8 é essa que você faz, como é que você faz isso. Aí Que eu legal. passei a estudar essas coisas com base nisso. Então, para mim, é a segunda vez que eu vou ver o homem descer na Lua na próxima Artemis ou ir para a Lua como agora. Sim. E assim como talvez o Bertacchini tenha decidido essa carreira com essa missão, né? Eu acho que esse é o papel grande também da geração Artemis agora, né? Que é convencer novas crianças, talvez, e jovens, inspirar para essa área aeroespacial, assim. Nossa, foi muito lindo esse lançamento, gente. Bom, e nesse lance aqui que a gente está falando aqui, né, das missões, a gente tem essa evacuação também para essa área de abrigo contra radiação. Só para vocês terem uma noção, a gente está no momento atual, num período ainda saindo da máxima solar. O que significa isso? Significa que a gente está numa fase onde a gente tem bastante atividade solar, e essa atividade solar pode ser voltada para a Terra. Uma vez que ela pode ser voltada para a Terra, a gente pode ter, então, partículas vindo do Sol através do vento solar acelerado ou através de uma ejeção de massa coronal. E essas partículas podem chegar ali na região onde está a nossa missão aí, Artemis 2. Quando ela chega nessa missão, ela não é barrada totalmente pela blindagem da espaçonave ali, né? Ela pode penetrar. Então, um dos testes que é feito é eles evacuarem para uma área onde a proteção é maior, porque para fazer uma proteção maior, eles têm que fazer várias camadas de um material tipo chumbo, por exemplo, e outros tipos de liga, que barrariam uma parte dessa radiação. Só que esse material é pesado. Então, como é um material muito pesado, ele não pode ser usado em toda a nave, né? Então, para isso, eles fazem uma região onde é mais protegido. É como se fosse assim, quando a gente vai fazer raio-x, eles não colocam parede de chumbo ali para que essa radiação não saia para fora. É a mesma coisa nessa cápsula. Então, tem uma região ali que é mais protegida e eles vão para essa região. Isso fez com que, por exemplo, essa missão não encontrasse problema de sair da Terra nesse momento. Porque eles poderiam, por exemplo, adiar a missão para um período de solar mínimo, onde a gente tem menos eventos solares. Mas uma das coisas que a missão Artemis 2 quer é testar exatamente isso. Então, a gente um evento solar, de tempestade solar. Então, uma das partes lá do Go Não Go, que ela fala antes de iniciar essa missão, tem a ver com o clima espacial. E ele só seria abortado se a gente tivesse uma tempestade de partículas severa ou muito severa e extrema. Que não foi o caso. Mesmo a gente tendo tempestade solar ontem, antes de ontem, a gente teve aí G1, G2 chegando aqui na Terra, né? Acho que chegou só a G1, que é uma tempestade moderada. Isso não foi suficiente para precisar mudar o lançamento da Artemis, né? Então a Artemis foi para o espaço, mesmo num ambiente que provavelmente vai ser mais ativo do que normalmente, do que nos períodos de mínima. E uma das coisas que a gente vai testar é isso também, né? Bom. Esse ciclo é de 11 anos, né? Então você teria que esperar muito tempo para ir para a parte de mínima. Isso. E também não seria viável se a gente for fazer missões. Imagina se a gente precisar sempre esperar períodos de mínimo para ir. E mesmo porque também períodos de mínimo, gente, não significa que a gente não tem problema de radiação. A gente vai ter. E aí a gente vai ter um outro tipo de radiação predominante, que são os raios cósmicos, que são raios vindo de outros sistemas solares, atravessando aí a nossa heliosfera e chegando aqui na região próxima. Tá? Então a gente, para ir para o espaço, a gente vai sofrer risco. Então
é um dos testes muito importantes que eles estão fazendo, é esse da blindagem e do efeito também disso no corpo. Porque se vocês não sabem, durante essa missão, eles vão coletar também. Vocês estão ligados que na estação espacial tem um lance de reciclagem dos dejetos, né? O que não vai acontecer nessa missão, porque os dejetos, nesse caso, vão ser armazenados para poder ser testados. Então, o impacto de tudo isso, inclusive da radiação, em tudo do corpo dos astronautas, tá? Bom, eu acho que a gente pode ir encaminhando para o fim, né? Porque eu prometi para o Bertacchini que eu ia amarrar ele muito. Mas, Bertacchini, eu quero te dizer uma coisa. Me mandaram uma mensagem aqui, e aí eu não sei, eu vou perguntar para você. Uma Dose de Astronomia, um outro canal de divulgação científica que está em live desde sei lá que horas, desde 4 horas da tarde ela está em live já, mostrando para o pessoal o lançamento. E ela queria convidar você para dar um pulo lá, nem que seja uns 10 minutinhos. Se você topar, eu vou te passar o link, que é até você te ajudar a tirar umas dúvidas do pessoal que está lá na live deles. Então, posso tentar. Tá? Bom, então só para fechar aqui o nosso roteiro aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, estamos aí caminhando. Quando chegar aqui, a gente já falou dessa zona de silêncio, então ela vai estar a 7.400 quilômetros aqui de distância, né, da Lua, e vendo, sendo bloqueada de 30 a 50 minutos, a gente já falou sobre isso. O estilingue, que o Bertacchini já explicou para vocês, tá? E depois a reentrada, né? Então vamos só encerrar aqui com a reentrada. A gente pode voltar depois e falar da reentrada. Vou chamar o Rodolfo e o Jonathan, já estão convidados aí para a gente fazer uma live. Quem sabe a gente faz uma nova roda de conversa antes de acabar essa missão, se você topar, Bertacchini. Aí a gente fala dos próximos passos, a gente vai acompanhando a missão e volta a conversar. Porque eu vi que o pessoal ficou bastante interessado e eu acredito que a gente tenha muito mais ainda a contribuir com informação de verdade, né? A gente só tem que acertar os horários, que a semana que vem eu estou trancado no CNPq, então a gente tem que ver, tem que ser de noite, meio tarde, alguma coisa assim. Que isso? O que você faz de madrugada? As pessoas bem legais, assim, né? Coitado. Tem que ser de madrugada. Bom, então aí depois a gente vai voltar então para a Terra, quando a gente então estiver fazendo essa entrada, né? Então ele separa daquele resto que ficou, deixa lá em órbita e vira lixo espacial ou não sei como eles vão fazer. E a hora de fazer a reentrada, eles vão sofrer sim com essa parede de fogo, mas na verdade a nave é preparada para isso. Inclusive, isso faz parte do teste da reentrada. A gente vê isso aí quando eles vão, né, na Dragon para a estação espacial. Essa reentrada, eu acredito que vai ser uma coisa que a gente já está acostumado, vamos dizer assim, né? Eu acho que, a princípio, se a cápsula foi feita direitinho, do mesmo jeito que são as que vão para a Dragon, eu acho que a gente está seguro aqui, está safe, né? Pelo menos a que foi da Artemis 1 voltou com o boneco intacto. Espero que essa também volte e a gente possa, então, ver isso, né? Os astronautas não sofrem com o cinturão de Van Allen. Kleber, sim, eles sofrem com o cinturão de Van Allen, mas eles vão ter lá dentro da cápsula um lugar para eles entrarem e se protegerem, e esse lugar que eles entrarem e se protegerem é um lugar também para teste de proteção e blindagem à radiação, tá? Então isso é mais uma das coisas que a gente vai estar... E outra coisa, lembrando que quando eles estão nessa trajetória, eles vão atravessar a região de mais intensidade do cinturão de radiação por um tempo, mas não ficar o tempo inteiro dentro do cinturão de radiação. Então isso é importante também, porque tem uma coisa que tem a ver com tempo de exposição à radiação, que seria uma coisa importante. Então, quando a gente fala de satélite, não é interessante para a gente colocar um satélite dentro do cinturão de radiação. O satélite vai ficar lá, tem 4, 5 anos de vida útil, não é legal isso. Eu não vou colocar uma estação espacial dentro do cinturão de radiação, porque a pessoa que fica lá vai ficar o tempo inteiro exposta à radiação. Mas se eu for atravessar o cinturão de radiação, eu vou receber uma dose de radiação durante um período, e eu não vou ficar o tempo inteiro exposto àquela radiação concentrada que é presente no cinturão de radiação, então é menos pior. Menos pior. Não significa que não é ruim, tá? Isso. Cláudio, só para ajudar um pouquinho na discussão sobre essa questão da cápsula, né? A temperatura que ela consegue suportar é de 2.700 graus Celsius. Então, é muito alta, né? É uma coisa interessante até
comentar que o material é de Havercoat e isso não era tão bem feito, né? Antigamente a gente conseguiu desenvolver uma boa tecnologia dos materiais para esse momento dessa missão da Artemis, né? E tudo isso é para quê, né? Para a gente conseguir, por um material ablativo, ou seja, quando ele entrar né, na reentrada, conseguir consumir esse material e não, né, chegar à cápsula e, por exemplo, ter algum problema com os astronautas dentro dela. Então, lembrando que está tudo seguro, né? O pessoal já fez todos esses testes na primeira Artemis. Bom, e aí eu vou só passar rápido aqui, que depois tem a reentrada, né? Então, a reentrada lá, você vai abrir primeiro 2 paraquedas, aí depois, quando ela estiver um pouquinho mais baixo, abre mais 3 paraquedas, que é para fazer o sistema de frenagem, né? Não vai ter aquele motorzinho que o pessoal acha que vai ser. Não é, e ainda a gente ainda não está pronto para o pouso que as Starships fazem, tá? A gente não está pronto ainda para esse tipo de pouso. Quem sabe um dia, mas eu acho que vai demorar ainda. Então, a reentrada ainda é por splashdown, né? Que é ameriçagem. Eu não sabia que esse nome existia. Ameriçagem. Não é aterrissagem, é ameriçagem, que é no mar. Muito legal. Tá? Então, ela desacelera drasticamente para apenas 27 km por hora, o que é bastante também, né? 27 km por hora, digamos que eu não quero bater com o carro a 27 km por hora, porque isso daí mata, certo? Acho que não é muito interessante. E aí, isso aqui, então, daqui 10 dias a gente volta a falar sobre essa parte aqui, tá? Bom, suporte à vida comprovado, mecânica e acoplamento aprovado, sobrevivência térmica e radiológica aprovada. Ninguém segura mais, o homem vai para a Lua. Estamos a caminho aí dessa próxima parte. E eu agradeço vocês por terem estado com a gente, então, aqui nessa live. Muito obrigado, Bertachini. Sua contribuição, É um prazer. tenho certeza que foi enorme. A gente ter um público bem frequente e grande acompanhando essa live, tenho certeza interessado em saber de verdade como funcionam as coisas durante uma missão espacial como essa. E eu já deixo a vontade já deixo o convite para que você volte para a gente continuar essa conversa, e não só essa, porque tem outras coisas que a gente precisa conversar e você tem muito a contribuir com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Aonde as eu pessoas agradeço o convite. Oi? Aonde as pessoas podem encontrar você? No INPE, às vezes. Isso. Então, pessoal, ele trabalha no INPE, a gente tem, eu vou deixar nas descrições algumas formas de você achar o Bertachini, caso vocês queiram conversar com ele, aprender um pouquinho mais sobre essa parte. Ele é muito bom para explicar tudo isso. Pode chamar ele para dar umas palestras, né, Bertachini? Eu tenho feito com uma certa frequência, é um prazer, eu gosto de fazer isso. Cabendo na agenda, eu gosto muito de fazer isso. Deixa o e-mail, talvez, de alguma forma. Vou deixar o e-mail, então, para o pessoal. E também colocar para vocês, se vocês procurarem Bertachini também, Antônio Bertachini, vocês vão ver na internet, tem bastante entrevistas que ele já deu a respeito desses temas, entre outros. E aí mas de qualquer forma, esse canal gosta bastante do trabalho dele e vamos trazer ele mais vezes aqui para conversar com a gente. Tá certo? Eu agradeço, é um prazer. Bora! Então agora, gente, se vocês querem continuar escutando um pouquinho mais sobre tudo que o Bertachini veio contar, a gente vai sair daqui e vamos lá para Uma Dose de Astronomia. Ele vai dar uma palhinha lá para a Nanda e para o Vinícius para contribuir com o público deles também nisso. Então, gente, Uma Dose de Astronomia no YouTube. É só vocês irem lá. Vamos lá, Bertachini. Um grande abraço. Você vai me mandar o link? Eu vou mandar o link para você no WhatsApp, tá bom? Até já, então. Até já, então. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.